E o PDT ingressou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral contra o presidente Jair Bolsonaro por suposto abuso de poder político e econômico e pediu que ele seja impedido de disputar as eleições deste ano e fique inelegível por mais 8. De acordo com a sigla de Ciro Gomes, terceiro colocado nas pesquisas, o chefe do executivo teria utilizado a cerimônia oficial do desfile cívico-militar do 7 de setembro para fazer alegada propaganda eleitoral, desvirtuando o caráter festivo da solenidade. O senador aliado de Lula, Randolfo Rodrigues, e o PT anunciaram ontem que iriam ao TSE contra Bolsonaro. União Brasil e o MDB também estudam fazer o mesmo. Nesta quarta-feira, o ministro Raul Araújo, do TSE, rejeitou um outro pedido do PDT para que a Justiça Eleitoral apurasse o financiamento de caravanas de apoiadores de Jair Bolsonaro e o suposto uso de recursos do partido para os atos de 7 de setembro. O magistrado afirmou que a sigla de Ciro se baseou em matérias jornalísticas para fazer o pedido e que não é possível atestar a veracidade das informações. Mas com você, Fiuza, nos dias dessa possibilidade, pelo menos desse pedido que foi feito para tornar inelegível o presidente Bolsonaro por causa dos atos de 7 de setembro. O Ciro Gomes é uma mobília velha, né? Da política brasileira, no PDT, que não tem nada a ver com ele, que o PDT que também é uma mobília velha, né? Carcomida, do brisolismo. O Ciro Gomes não é nada, né? Em termos assim, de projeto para o país, ele não é nada. Ele é um fenômeno sazonal, de 4 em 4 anos ele dá umas entrevistas, aparece aí e tal, e vai vivendo disso aí. Então, não interessa Ciro Gomes, interessa só mostrar que é, sim, um símbolo da classe política e da classe jornalística que resolveu virar as costas para o povo. E isso não é uma declaração populista, não. Porque o que nós estamos vendo nessa imagem aí se chama povo. Não no sentido demagógico, retórico. É o conjunto dos brasileiros. Não na sua totalidade, mas numa demonstração gigantesca de união pacífica. Isso, pelo visto, incomoda demais. Incomoda demais. Então a gente está vendo aí os intelectuais com QI, né, intelectuais, dizendo que isso aí, na verdade, parece com as sementes de Mussolini. Ou seja, o pessoal, eu não sei se estão obedecendo a patrão que está mandando dizer isso ou se realmente desistiram, né, do seu ofício e estão nessa alegoria chata, modorrenta e meio covarde de virar as costas para isso aí que a gente está assistindo. Então, isso que a gente está assistindo não tem nada a ver com seita, não tem nada a ver com doutrina política, não tem nada a ver com partido. Simplesmente é uma população querendo liberdade que está sendo solapada por ações autoritárias vindas principalmente da Suprema Corte, muito graves, muito sérias, que atropelam o Ministério Público. Esses analistas, esses plantonistas do fascismo imaginário, eles não veem isso. Não aparece uma crítica de onde a democracia está realmente sendo ameaçada e atropelada, com uma corte máxima que exorbita suas funções na cara de todo mundo. E sabe que esse aí que vem em fascismo, nessa bela paisagem de população brasileira unida, esclarecida e pacífica, esses calam a boca, esses instigam os ministros aí um pouco afobados e afoitos nas suas funções a fazer exatamente isso, atropelarem o Ministério Público, porque eles estão todos combatendo uma coisa que não existe, né? São os heróis do nada, né? Estão combatendo um fascismo que está na cabeça deles. O que está na cabeça dessas pessoas, evidentemente, e elas já expressaram claramente, é que o atual presidente tem uma gestão que foi favorável a essa sociedade. Então, vocês não sabem, né, que o sistema representativo é assim, você apoia se o seu representante fez bem a você. Então, é simples assim. Não precisa ficar achando, não, a motociata parece um negócio do Hugo Chávez, ou do Mussolini, ou do Adolf Hitler. Coitados de vocês, né? Vocês estão sofrendo aí nesse gueto, nessa bolha de vocês. Então funciona assim, um governo que procurou fazer reformas, os indicadores são claros, já falei aqui, não tem alinhamento com nada, já falei bem de início de governo Lula, não tem esse problema, não adianta vir colar esses decalquezinhos de vocês.
É um governo com indicadores bons, é um governo que socorreu de forma responsável e engenhosa a população menos favorecida num momento dificílimo de fazer isso. A população quer isso, a população não quer esses pilantras, né, tipo esses presidenciáveis que apareceram aí e já sumiram, todos surfando numa pandemia e tentando usar, né, este sofrimento em benefício próprio dos seus projetinhos. Acabamos de ver Simone Tebet, né, no momento do luto em relação à Rainha Elizabeth II, ela resolveu defender a rainha. Ela resolveu dizer que tem alguém atacando a rainha e ela já fez no meio do luto, né, no meio de um momento assim que você precisa manifestar, né, a sua sobriedade, o seu respeito, né, aquela que é uma reserva moral. A Simone Tebet já achou, algum assessor soprou para ela, ou ela com a cabecinha dela pensou, não, eu já vou falar aqui porque ela é mulher, então eu já vou dizer que tem gente atacando ela. Ou seja, é uma gente que já perdeu completamente a conexão com a realidade, esta realidade que os Pingos nos Is mostram, né, sem propriamente se jactar disso e sem vergonha e sem constrangimento de mostrar. É a população na rua querendo liberdade contra os malandros que estão achando que vão levar na mão grande, colando uma caricaturazinha fajuta de fascismo. E aí, Zé, será que tem possibilidade de que vá adiante esse pedido do PDT? A possibilidade é da guerra jurídica, né? Olha, Vitor, não só o PDT, mas o PT, o senador Randolfo Rodrigues também já avisou, todos eles vão entrar contra o presidente Jair Bolsonaro por todos os atos de campanha. Foi um ato político? É claro que foi, é evidente que foi, é evidente. Estavam aqui em Brasília quase 1 milhão de pessoas, não eram pessoas só de Brasília, e atenderam ao chamado do presidente Jair Bolsonaro. Mas ele fez uma separação muito forte, né? O lado governo, o lado presidente da República, o lado institucional foi presente no palanque oficial, onde não houve discurso, e toda a liturgia do cargo de presidente da República. Depois ele tirou a faixa presidencial e virou candidato à presidência da República na reeleição. A Constituição garante isso. A legislação separa muito bem, não impede o presidente da República em fazer a campanha. Olha, eu admito que a reeleição no Brasil foi muito mal colocada e também muito mal regulamentada. Uma emenda do então deputado Mendonça Filho, né, um bom deputado que foi inclusive ministro da Educação, Mendonça Filho, ele apresentou emenda de reeleição no governo Fernando Henrique, aprovou-se no Congresso Nacional e ficou esquisito. Quer dizer, como pode um presidente da República, um governador e um prefeito disputar a própria reeleição se a Constituição fala em igualdade de condições? E ali foram remendando ali através de legislações. O presidente, o governador e o prefeito não podem ter parentes candidatos, por exemplo. Todos os filhos e parentes em primeiro grau do presidente Jair Bolsonaro são inelegíveis, a não ser para a reeleição. Então, só o Eduardo Bolsonaro é que pode ser candidato e é candidato à reeleição. O Carlos Bolsonaro, que é vereador, por exemplo, não poderia ser candidato ao Senado. A Michele Bolsonaro poderia, se não houvesse a legislação, ser candidata e não pode porque ela está inelegível. Mas o próprio presidente da República pode disputar no cargo. E existem ali algumas regras. E qual é? O presidente, quando está em campanha, aí o partido, o PL, é que paga tudo. Paga o querosene do jato, paga hotel e estadia dos seguranças, tudo isso é bancado exatamente pelo PL. E isso está muito bem dividido. Mas o que há? Há uma guerra jurídica. E é o chamado terceiro turno. É o terceiro turno. Estão colocando ali empecilhos, estão colocando ações no Supremo exatamente para garantir essa disputa no terceiro turno. Eu conversei com o presidente Jair Bolsonaro, né, no final de semana passado, nesse final de semana agora, e ele me demonstrou assim uma estranheza que eu fiquei preocupado. É de que o Tribunal Superior Eleitoral deixou para julgar o pedido de registro de candidatura dele depois do 7 de setembro. Será por quê? Qual é a estratégia do TSE de deixar o presidente Jair Bolsonaro apresentou o registro, que ainda não foi
não está definitivo porque não foi aprovado. Por que deixaram para depois do 7 de setembro? Né? Era para ver exatamente isso aí. Então, como enfrentar essa multidão? Como dizer, olha, ele não pode ser candidato porque tem uma unha encravada, por exemplo, né? Não tem como. Olha aí, o apoio. Um governo se faz, evidentemente, com voto popular, com a institucionalidade, mas muito mesmo com o apoio, né? Nós vivemos exatamente no terreno da abstração. As coisas só existem se as pessoas acreditam. Se não, não existe. É assim que o presidente tem esse grande apoio e é esta a força que faz do presidente Jair Bolsonaro a mostrar a outros poderes, Congresso, Supremo, assim, olha, as 4 linhas da Constituição são essas. Eu estou jogando nas 4 linhas. E de onde vem essa força? Exatamente do povo. Então, nesse quesito, o 7 de setembro foi muito bom. Detalhes, se ele estava de verde ou amarelo, isso aí é besteira. Ele não sequestrou verde e amarelo e nem bandeira de ninguém. Ele não tomou nada. Essas cores e as bandeiras do Brasil estavam mofando em gavetas escondidas e algumas perdidas, outras pisoteadas e queimadas por adversários políticos. E o que ele fez? Resgatou, salvou a bandeira e ele tem o direito de usá-la. Augusto. Olha, eu me sinto muito orgulhoso aí por ser filho de um homem que jamais recorreu ao tapetão para ganhar uma eleição e jamais disputou nos tribunais aí o 3º turno. E a recíproca não foi verdadeira. Sempre os advogados de outros partidos entravam com alguma ação diante de um comício muito grande. Quem faz isso não é democrata. A menos que haja um motivo evidente para você recorrer, agora você alegar, por exemplo, o uso da máquina federal para fazer isso, o que foi usado foi o povo, se é que o povo pode ser usado, né? O povo saiu às ruas, fez uma grande manifestação, assustou meio mundo e é nisso que dá. Pois bem, o meu pai dizia uma coisa muito simples, diante de um grande comício do adversário, ou faça um outro maior, ou se prepare para dizer que uma derrota não encerra a carreira política. Porque é na urna que você disputa isso aí. Agora vem o Ciro, menos de 10, né? Sempre. Ciro, menos de 10. Gomes, para dizer que o Bolsonaro está fazendo o que sua família nunca fez no Ceará, imagina, lá em Sobral, as eleições, o homem da moto niveladora, sei lá que máquina, equipamento agrícola ele usou lá para atacar a Polícia Federal, também é um exemplo de democrata. Isso é choradeira de quem viu um dos maiores comícios, uma das maiores manifestações da história. O povo é o dono da praça, é o dono da rua e diz o que quer. O que quer, porque todo poder emana do povo. E os seus funcionários, eleitos pelo povo ou não, são obrigados a ouvi-lo. E os adversários que façam um comício, façam o maior, tá? Disponham de qualquer feriado. O PT cansou de fazer comícios para até perder o domínio das ruas para sempre, porque estão confessando que não conseguem fazer isso. Vençam o povo na torcida como fazem os clubes de futebol. Quem tem torcida maior, ponto final, ou os outros que ouçam o som de que não gostam. Agora, toda hora vão tentar impedir que o Bolsonaro seja candidato. É que isso aí abalou, eu pensei que fosse abalar só os institutos de pesquisa. Mas agora a gente vê que esse pessoal se sustentava as esperanças da vitória do 1º turno, imagine, por causa das pesquisas que eles próprios dão um jeito, providenciam. Vamos ser cuidadosos aí, providenciam. Eu quero que as pesquisas expliquem o que aconteceu. Eu quero que expliquem. Tá? Eles agora estão dizendo que estão diminuindo o número de pessoas diante das evidências
Tá, eu repito aqui, eu achei que não veria um comício maior que o das diretas já promovido na Presidente Vargas, diante da Candelária, em 1984. Ontem, as manifestações em Brasília, São Paulo e no Rio superaram. Tá bom, o Brasil cresceu, tem mais gente, não importa, os comícios foram maiores. Encarem essa realidade. Em vez de ficarem chorando na televisão, vi gente chorando, jornalistas. E agora vem o Ciro fazendo esse papelão, porque não consegue reunir não consegue promover um comício que reúna mais gente que procissão de interior. Tá, não consegue. Qualquer procissão que hoje não reúne muita gente do interior é maior que qualquer comício do Ciro Gomes, até no Ceará. Você, Ana, o que achou desse pedido? É o que Augusto disse, meus colegas disseram, né? Choradeira. E hoje nós tivemos a experiência aí de ver o day after, né? O dia da ressaca, depois do 7 de setembro, a ressaca boa e a ressaca ruim. E a ressaca ruim é exatamente ruim para eles, para o consórcio, para a velha imprensa carcomida aí que não sabe mais o que fazer para derrubar o presidente Bolsonaro, legitimamente eleito, e que até hoje joga nas 4 linhas, né, dentro das 4 linhas, como ele muito bem fala. E hoje o que nós vimos nas redes sociais aí do consórcio foi uma choradeira. E sabe o que é o pior? É que o povo não está nem aí para essa choradeira. Está dando de ombros, porque o povo sabe o que é verdade. O povo já entendeu quem está vilipendiando a Constituição, quem está jogando fora das 4 linhas, quem está jogando o jogo baixo. O povo já sabe. Então, essa velha imprensa, ela está falando sozinha dentro da sua própria bolha aí, hedonista, junto com um judiciário, parte de um judiciário narcisista, que colocou em curso aí perseguições pessoais. E o 6 de janeiro, que alguns, até ministros, falaram que poderia acontecer, né? Outros falaram, vamos ver o tamanho do fascismo no 7 de setembro, queriam muito um 6 de janeiro brasileiro. Não aconteceu. O povo foi às ruas em paz, reivindicar respeito à nossa Constituição, à nossa vontade. E eles estão desesperados. Não teve violência, não teve lata de lixo virada, não teve black blocs, não teve fogo, não teve briga, não teve vidraça quebrada. E eles esperaram e instigaram a violência, tentaram de alguma forma colocar aí um pânico no povo, não, porque haverá violência, é melhor não atender essas manifestações. E o povo, mais uma vez, deu de ombros, foi às manifestações pacificamente, tentaram mais uma vez, assim como na pandemia, impor o controle social através do pânico, e o povo deu de ombros e deu uma festa. E hoje aí o consórcio está numa ressaca braba. O choro é livre, né? É isso que eles costumam falar?